Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre as bases fisiopatológicas do choque. Nós vamos ter alguns encontros onde nós vamos falar sobre os princípios do choque, onde abordaremos desde o conceito de choque até choque hipovolêmico, choque distributivo, cardiogênico e obstrutivo. Eu sou o professor Wagner Melo Cavalcante e vamos trabalhar esse conteúdo que é extremamente importante para qualquer aluno e profissional da área da saúde. Então, vamos lá. Quando você fala de choque, você tem que lembrar das bases fisiopatológicas, ou seja, tanto da fisiologia quanto da patologia, que nós chamamos de choque. Vamos primeiro lembrar o seguinte: choque é uma palavra que vem do francês choc e significa parada. Mas como assim parada? É como se você imaginasse o sistema parando, falhando mesmo, parando de funcionar. E no que se baseia essa parada do sistema? Então você tem que imaginar que choque não é uma doença, ele é uma síndrome clínica que leva a perfusão reduzida de tecidos e órgãos e em seguida a disfunção e insuficiência sistêmica. Como assim? Na verdade, o que seria a perfusão? A perfusão, para quem não sabe, é a quantidade de nutrientes, incluindo oxigênio, que um tecido tem que receber por minuto. Então, a quantidade de nutrientes tem que chegar a um tecido naquele intervalo de tempo, porque cada tecido tem o seu trabalho, tem o seu time de trabalho. E ele precisa daquela quantidade de nutrientes e de oxigênio para desenvolver de forma adequada todo o seu trabalho. E se isso começa a falhar, ou seja, a chegada de nutrientes e principalmente de oxigênio, você tem uma falha metabólica muito grande nesse tecido. E se isso se espalha para um sistema, você imagina a falha que ocorrerá. E lembrando que todos os sistemas basicamente são interligados, o sistema cardiovascular sempre se comunicando com o respiratório, dependente do sistema digestório e assim por diante. Então a falha em um dos sistemas, uma falha grave de fornecimento, principalmente de oxigênio, acarretará falhas orgânicas complexas e falhas sistêmicas. Vamos dar uma olhada o que acontece quando essas falhas do fornecimento de oxigênio ocorrem. Então vamos pensar o seguinte, ó. Você tem lá alguma alteração hemodinâmica, por algum motivo a quantidade de oxigênio que deveria chegar no tecido não está chegando, ou porque o fluido, a quantidade de fluido contida no vaso sanguíneo está diminuindo constantemente a cada ciclo da circulação, então a cada ciclo chega menos fluido nos tecidos, obviamente menos fluido, menos hemácias, transportando menos oxigênio e vai gerar um dano substancial. Outra falha, a pressão, mesmo que não tenha perdido fluido, eu tenho uma pressão que não para de cair, ou seja, essa pressão ela começa a reduzir, eu começo a ter uma crise de hipotensão acentuada e o fluxo para os tecidos, devido a essa queda de pressão, torna-se completamente lento. Desse mesmo modo, o ritmo de fornecimento de oxigênio para o tecido reduz de forma substancial. Então são alterações hemodinâmicas que podem ocorrer e nesse momento, então, você tem uma redução dessa perfusão, como nós estamos vendo aí. Então, alterações hemodinâmicas podem conduzir a uma hipoperfusão tecidual, um fornecimento reduzido de nutrientes e oxigênio para os tecidos, reduz esse oxigênio, o tecido ele entra em hipóxia tecidual, ou seja, baixo fornecimento de oxigênio para o tecido, e aí você lembra de bioquímica? De bioquímica. Quando uma célula se vê privada do fornecimento de oxigênio ou com esse fornecimento muito reduzido, ela tem que trabalhar no processo anaeróbio, com ausência de oxigênio, e quebrar a glicose sem passar por aquelas etapas da cadeia respiratória, fosforilação oxidativa, ou seja, ela acaba trabalhando sem a presença das mitocôndrias, sem o trabalho mitocondrial. Ela vai trabalhar basicamente no citoplasma, na via glicolítica anaeróbia, e você lembra que na via glicolítica anaeróbia, o que se produz como produto final dessa via? Ácido láctico, isso mesmo. Se isso começa a ficar acentuado, baixo fornecimento de oxigênio, o tecido não recebe, ele começa a trabalhar na via anaeróbia. Trabalhando na via anaeróbia, ele começa a produzir cada vez mais ácido láctico.
Ou seja, acúmulo de ácido lático que vai ser lançado na circulação, esse acúmulo de ácido lático vai puxando o pH para baixo, lembrando que nosso pH é entre 7,35 e 7,45, está instalado um processo de acidose metabólica. E para quem não lembra, né, a acidose metabólica, como também acidose respiratória, que fica num patamar de pH inferior a 7,35, ela é prejudicial para a manutenção da estrutura das proteínas e das enzimas que sofrem desnaturação, como se fosse um origami que está sendo totalmente desdobrado. Elas começam a não trabalhar e você lembra que a base da vida são proteínas e enzimas fazendo a sua atividade. Então a queda do pH influencia na manutenção da estrutura das proteínas, na estrutura das enzimas que são proteínas, o metabolismo se torna completamente comprometido e o sistema começa a parar. Bomba de sódio e potássio falha, começa a ter sem controle de entrada e saída de água na célula, sem conseguir realizar potenciais de ação em determinados grupos celulares, porque as proteínas e enzimas necessárias estão desnaturando devido à queda substancial do pH que aconteceu por acúmulo, vamos lá, aconteceu por acúmulo de ácido láctico. Esse acúmulo de ácido láctico veio da falha de fornecimento do oxigênio para os tecidos, que forçou um aumento substancial do metabolismo anaeróbio, e essa falha de fornecimento de oxigênio para os tecidos veio de alguma falha hemodinâmica, ou por uma falha de quantidade de fluidos, ou quantidade de células transportadoras de oxigênio, como as hemácias, que tem as hemoglobinas, as proteínas de transporte, ou por uma queda substancial da pressão. Isso foi levando a esse processo, e esse processo, infelizmente, poderá conduzir o organismo a uma parada, a um choque. Então, recapitulando a ideia, a base para o fornecimento de energia para as células é a glicose. Se eu tiver uma redução do fornecimento de oxigênio, eu vou ser obrigado a quebrar essa glicose, quebrar glicose, quebrar essa glicose de modo anaeróbio. Isso vai fazer com que eu tenha um aumento na produção de ácido láctico e entre num processo de acidose metabólica. E isso pode levar a uma parada substancial de órgãos e sistemas. Nesse é o princípio do choque, o princípio da falha hemodinâmica, que leva a uma falha de perfusão tecidual, reduzindo o fornecimento de oxigênio, forçando a glicólise anaeróbia, forçando o acúmulo de ácido lático, levando a uma acidose metabólica. Quais são as causas, Wagner, dessas falhas hemodinâmicas? Essas falhas levam à classificação do choque, ou seja, falhas por perda de volume, choque hipovolêmico, falhas devido a uma queda substancial da pressão, devido a uma grande vasodilatação sistêmica, o choque distributivo, falhas de bomba, falhas cardíacas, choque cardiogênico, falhas devido à obstrução do fluxo sanguíneo por uma barreira mecânica, o choque obstrutivo. Ou seja, dependendo do tipo de falha que levou ao não fornecimento adequado de oxigênio aos tecidos, nós classificamos o tipo de choque, mas todos se baseiam naquele princípio já salientado: redução da perfusão tecidual, redução do fornecimento de oxigênio, forçando o aumento da glicólise anaeróbia, forçando o aumento de ácido lático, levando a uma acidose metabólica. Tudo bem? Então essa se baseia a classificação do choque na causa que levou até isso. Então a etiologia do choque se baseia numa diminuição, por algum motivo, as três principais causas, componentes que podem conduzir ao choque: uma falha de volume intravascular, ou seja, perda de volume, como ocorre em hemorragia, desidratação; uma falha de bomba, como a parada do coração ou falhas do coração que levam ao não fornecimento de pressão adequada para bombear o sangue até o tecido; e alterações vasculares, como uma vasodilatação sistêmica absurda causada por processos inflamatórios muito complicados. Então são esses princípios e esses tipos de choque que nós vamos trabalhar nas próximas aulas. Então, se você gostou do vídeo, deixe um like aí, deixe seus comentários. Nós vamos agora trabalhar passo a passo nas próximas aulas cada um dos tipos de choque. Tudo bem? E qualquer coisa, estamos aí. Essas são as minhas redes sociais. Você pode me seguir, deixar aí comentários, dúvidas e solicitar qualquer assunto novo que a gente acaba bolando uma aula, postando para vocês. E estamos aí. Muito obrigado e até o próximo vídeo, hein, com choque hipovolêmico.